Boa noite, pessoas! Boa noite para vocês, pessoal. Como vão as coisas? Mais uma semana começando. Deixa eu arrumar o brilho dessa tela. O Alex fica doido com o meu celular, é meio escuro. Eu não gosto. Lá coloca no automático e o negócio sempre fica jogando para menos brilho aí. Pronto. Ó, o Márcio é o nosso convidado de hoje. Ele é da Berlitz, escola de idiomas que existe no mundo inteirinho. Ele já está online. O pessoal ainda tá entrando. Chamem os amigos, os parentes, todo mundo rapidinho, porque eu já vou colocar o Márcio na live e a gente vai começar, tá? O Márcio vai responder dúvidas sobre visto de estudante, curso de inglês em Orlando, tanto para quem quer morar, quanto para quem quer fazer um curso de semanas, Um mês, meses, enfim. Então vamos lá, já vamos começar a adicionar o Márcio aqui. O Márcio tinha uma pessoa que talvez ele fosse, deixa eu ver, confirmar. Márcio, me fala o nome da pessoa que talvez. Eu já chamei o Márcio, vamos ver se eu chamei mesmo. Não sei se chamei. Convidar. Sim! Márcio, como vai? Peraí, que tá conectando. Ah, é aqui, ó. É a Renata. Cadê a Renata? Que eu vi ela aqui. O Márcio ainda tá sem conexão. Para acontecer a conexão com o Márcio. Márcio, melhorou? Aí. Ih, o Márcio saiu. O Márcio ficou tudo preto. Renata também. Não, ela. Olha lá. Renata, coloquei a Renata certa, né? Colocou. Então tá ótimo. Deixa eu colocar um fone de ouvido aqui, peraí. Aqui. O Márcio estava com algum probleminha de conexão. E é o meu. Nos ouve, Márcia? Renata! Márcia era convidada da semana passada. Vamos ver se o Márcio consegue entrar novamente. Deixa eu ver aqui. Não, acho que ele caiu e não conseguiu entrar de novo. Deixa eu começar. Renata, não sei se você quer nos ajudar, mas assim, a falar um pouquinho da Berlitz, que quando eu li a história da Berlitz uma vez, eu fiquei impressionada. Tem mais de um século a metodologia, né? Tem mais de 100 anos, né? E está presente em mais de 100 países. Acho que ele está falando que ele não está escutando. Ele não está escutando? Não estou conseguindo colocar. Cadê que ele sumiu de novo Então, da ele tava. live? Aí, ele aí. Não é? Não Não, ó. escuto vocês. Será que é o fone? O Márcio podia tirar o fone, então, para a gente ver se é o fone dele. Ele não. Acho que ele caiu de novo, porque eu estou tentando incluí-lo na. Ouvi. Ouvi. É assim mesmo. É assim Agora sim, vamos lá. Acho que ele vai entrar também. Vai. Aê, Márcio, nos ouve? E... Ele está com algum problema de conexão. Oi, Andresa. Tá ouvindo a gente? Vendo tudo? Oi, Andresa. Tô, agora sim. Tá bom. Legal. Então, estamos aí com o Márcio e a Renata, ambos da Berlitz, aqui, unidade aqui de Orlando, e eles vão falar um pouquinho para vocês. Ô, Márcio, um pouquinho antes de você retornar, eu estava comentando com a Renata que a Berlitz tem, essa metodologia tem mais de 100 anos, né? Quer falar um pouquinho, você apresentar a escola, apresentar vocês? Eu quero sim, é muito legal, até tem uma historinha que ajuda a ilustrar até como a nossa metodologia foi descoberta, na verdade, né? Deixa eu só dar um overview, um pouco de Berlitz, né? A gente é uma multinacional no ensino de idiomas, a gente está presente em mais de 70 países no mundo todo, ensinamos 51 idiomas, né? A gente tem mais de 500 unidades no mundo todo, e a gente já existe há mais de 140 anos. Berlitz foi fundado em 1878 por Maximilian Berlitz, por Maximilian Berlitz em Rhode Island.
E aí vem a historinha de como o nosso método surgiu. Maximilian Berlitz era um poliglota alemão e ele estava dando aulas para um grupo de francês e ele ficou doente. E esse grupo ele tinha um objetivo a atingir e ele estava muito doente, precisava se tratar, não ia conseguir dar sequência com as aulas. Aí ele achou uma pessoa, naquela época, né, 1878, era difícil de achar uma pessoa que falasse francês aqui nos Estados Unidos, mas ele achou. E esse francês, ele falava em inglês os números de 1 até 8 e as palavras sobe e desce. Nossa, tudo isso. Tá pior do que a gente falando inglês. E aí, Maximilian Berlitz pensou assim, né? Puxa vida, como é que eu vou fazer? A hora que eu voltar, eu vou deixar esse francês aí na sala de aula, quando eu voltar vai estar um caos esse grupo, né? Como é que pode um francês que não fala nada de inglês ensinar uma turma de americanos a falar francês? Só que ele não tinha outra alternativa, estava muito doente, foi se cuidar. Quando ele voltou, ele teve uma surpresa muito grande. O pessoal estava num nível muito mais avançado do que ele poderia ter feito o pessoal chegar usando a metodologia que ele vinha usando até então. E aí ele, muito esperto, né, falou, opa, peraí, deixa eu entender o que o francês fez aqui. Começou a assistir aulas e entender. E ele concluiu que, passando uma segunda, uma terceira língua para as pessoas, da forma como a gente aprende a nossa língua nativa, a gente elimina a tradução mental da hora da comunicação, que é, na verdade, o grande vilão, né? Vocês imaginam essa nossa conversa aqui até agora, eu contando essa história e vocês me fazendo perguntas e eu respondendo e também fazendo perguntas e interagindo? Vocês imaginam vocês tendo que traduzir o que vocês vão falar, né? Pensa, traduz e fala. Aí eu penso, aliás, eu faço o contrário, né? Eu traduzo, entendo, penso numa resposta, traduzo e falo. E aí vocês fazem esse mesmo processo e eu faço o mesmo processo. A comunicação não flui, não anda, tá? Então a gente tem que falar uma segunda, uma terceira língua sem fazer o processo de tradução. Eu costumo até dizer, né? Fazer uma pergunta. Você traduz para falar português? É até meio esquisita essa minha pergunta. Né? Eu vou traduzir o que para quê, do que para onde. É minha língua nativa, vem de dentro de mim. Não existe tradução do português, né? A gente simplesmente fala. E é assim que você precisa falar uma segunda, uma terceira língua também. Tá? Tem que vir de dentro de você. Ah, Márcio, mas e a gramática? A gramática na metodologia do Berlitz, que é uma metodologia comunicativa, a gente vai forçar o aluno a falar, porque também não tem outro remédio para aprender uma outra língua, viu, gente? Sem ser falar, sem ser você se expor de forma oral. Não adianta subterfúgio, usar artifícios, que você tem que se expor, você tem que falar, é só assim que você vai aprender. Bom, aí é isso. Eu até me perdi aqui, que eu ia falar uma coisa e me perdi. E a Berlitz tem unidades no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Dependendo da cidade em que a pessoa mora, ela já deve ter visto uma unidade da Berlitz por lá. Sim, tem no mundo todo, inclusive no Brasil. A gente é franqueado lá no Brasil também, né? Inclusive, eu queria fazer um convite para o pessoal que está vendo a live. Por que não começar seu intercâmbio já daí do Brasil, né? A gente tem Berlitz tem unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e aí a gente tem Sorocaba, Campinas, Curitiba, Guarulhos e Jundiaí. Tá. Hoje a gente está tudo online lá, né, por conta da pandemia, mas a gente está a todo vapor, está fazendo matrículas, enfim. Tá. Legal. Olha, já tem gente falando aqui, ó. A Ju tá dizendo que faz em São Paulo, tá fazendo online. Exatamente o que você falou. Isso mesmo. Uhum. Legal. O Márcio, e a unidade de vocês aqui em Orlando, então, o pessoal já viu. O responsável pela escola aqui em Orlando é o Márcio, brasileiro, com o apoio ali da Renata, que também é brasileira. Tem algumas pessoas brasileiras na equipe, mas eu preciso contar uma história. A Luna, minha filha, já estudou 3 meses na Berlitz
E teve gente que a gente descobriu que era brasileiro no último dia de aula. Ela ficou 3 meses. No último dia de aula, a moça, esqueci o nome dela, aquela que fica na recepção de cabelo curtinho, ela falou português comigo. Eu fui descobrir no último dia, depois de 3 meses, que ela era brasileira, porque ela sempre falou inglês comigo. Eu passava maior perrengue falando inglês com ela fazendo cara de paisagem, e ela o tempo todo era brasileira, ou seja, como o Márcio falou, focados em falar o inglês, forçar as pessoas a falarem de um jeito Entrou natural. na escola em inglês, né? Entrou na escola, pisou ali na porta em inglês, né, Márcio? A gente precisa se policiar aqui, né, principalmente na frente dos alunos, porque a gente sabe que eles estão aqui para aprender inglês, então não faz sentido... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo. Sim, de vez em quando dá uma cortada, mas estamos ouvindo. A gente precisa se policiar, né, para falar sempre inglês aqui na escola. A gente sabe que o pessoal vem para cá para aprender, então a gente não pode ficar falando português pelos 4 cantos, senão é a mesma coisa que eles estarem no Brasil, né? Sim. Isso é um cuidado que a gente tem muito grande na contratação dos nossos instrutores aqui, né? Eu até passei um recado para o meu time aqui que instrutor que fala português é só para dar aula de português, porque de resto a gente não pode ter, né? Não pode ter. É verdade. Aqui em Orlando a gente tem profissionais de todo tipo aqui, né? Você vai encontrar gente aqui que fala português como a gente e que fala inglês como americano, né? Porque nasceu aqui, só que é filho de pais brasileiros. Ele fala português dentro de casa e ele fala inglês fora de casa. Sim, sim. Então ele consegue, que nem o meu filho, eventualmente a filha da Renata, são pessoas que falam português e inglês sem sotaque em nenhuma das duas línguas, né? E vira a chave rapidinho, né? Muito. Inclusive, a Luna estudou com eles 3 meses antes da gente se mudar para cá definitivamente. A gente ficou de fevereiro a maio. A Luna fazia aula todos os dias, a gente levava, enquanto a gente ia desembaraçar outros assuntos, a Luna ficava lá com o pessoal da Burlet sozinha lá estudando. E aí, na hora do almoço, a gente pegava. Foram 3 meses que foi o que a gente se preparou para ela desenrolar a língua, porque muito em breve ela ia começar, né, a escola aqui. Então, e ela evoluiu bastante, né? Evoluiu muito, foi sensacional para ela. Foi muito, muito legal. Eu citei o exemplo do meu filho da Renata, eu esqueci da Luna, né? A Luna deve ser igualzinho aos Nossa, filhos, né? a Luna ela me esnoba agora, Márcia. Agora ela fala que, ai mãe, esse seu sotaque... Outro dia uma amiga a mãe veio trazer uma amiga que era americana, e eu expliquei para a mulher, né? Eu falei, vou levar as duas no parque, a hora que a gente voltar, eu ligo. Aí a mulher, tá bom, só balançando a cabeça. Aí eu fechei a porta e falei, Luna, você acha que ela entendeu? Ai, mãe, não sei direito se ela entendeu, porque esse seu sotaque, eu falei, ai, que ódio. Eu acabei de aprender uma palavra nova de vocabulário com meu filho, acabei de aprender. Com ele, né? Eles são terríveis. Bom, o Márcio, vamos lá. A escola de vocês tem curso de inglês para quem é turista e para quem pretende morar com visto de estudante. Vamos começar pelo mais fácil, que é quem vem como turista, que vai aproveitar as férias do trabalho, férias da escola, para estudar por aqui, certo? Então, como é que funciona? Qual o tamanho do curso? É customizado? Não é? Explica aí para o pessoal. A gente tem vários produtos, na verdade, né? Você falou do ponto de vista de ser customizado ou não. Uma aula individual, por exemplo, a gente consegue customizar para a necessidade específica de cada aluno. Porém, é uma aula individual, VIP, que o pessoal costuma chamar no Brasil, né? Aula um aluno e um professor, tá? A gente tem esse produto e esse produto ele é passível de customização. Inclusive, o Berlitz tem no material dele algumas especializações que a gente chama em assuntos voltados para negócio, escrita comercial e e-mail, negociações, RH, vendas e compras, situações sociais, porque nem todo mundo quer falar de negócio. Então, tem vários assuntos para a gente abordar do ponto de vista customizado. Ou se o aluno falar assim, eu sou de determinada área, da área do petróleo, existe material customizado já do Berlitz para essa área, a gente pode trabalhar junto com o aluno e fazer uma customização.
E aí a gente entra depois, sim, a gente entra depois nos grupos, né? O grupo, a gente não tem muita flexibilidade de fazer customização, porque a gente precisa seguir um padrão, porque a gente está trabalhando com um grupo, né? O grupo de quem vem com visto de turista, ele pode fazer desde uma semana de aula, né? Até, a gente costuma dizer 12 semanas. A partir de 12 semanas já se faz necessário um visto de estudante, porque o oficial da imigração, ele pode entender que acima de 12 semanas a pessoa não vem aqui fazer turismo, né? Você não vem ficar 4 meses aqui fazendo turismo. Então, o propósito da sua viagem principal, ele deixa de ser turismo e ele passa a ser o estudo, né? Então, a gente tem os grupos para quem vem com visto de turista. Esses grupos, a gente roda ele no período da manhã, na grande maioria das vezes. As aulas... Parou aí um pouquinho? Eu fico vendo uma rodinha aqui de vez em quando. Eu acho que tá dando uma falha aí agora. Aí o que você falou. Os grupos, repete, por favor, Márcio. Os grupos, eles iniciam, na grande maioria das vezes, no período da manhã. A gente vai das 9 ao meio-dia e 45, de segunda a quinta-feira. Tá? São 15 horas de aula por semana nesse grupo com visto de turista. Por que de segunda a quinta-feira? E por que, na grande maioria das vezes, de manhã? Porque o pessoal que vem para Orlando, ele quer também passear, né? O pessoal não vem para cá só para estudar, vem para ir nos parques, vem para ir aos shoppings, eventualmente à praia. Então, a gente coloca a aula de manhã, acabou meio-dia e 45, o aluno está livre para fazer o que quiser no restante do dia, né? E a aula indo até quinta-feira é legal porque o aluno tem o final de semana, sempre tem o final de semana prolongado, né? Para passear, para curtir, né? Eu quero até aproveitar para contar a nossa experiência. A gente fez um curso de inglês aqui, né? Há uns anos atrás. A Berlitz nem existia. Depois, conversando com o Márcio, porque eu falei, caramba, eu procurei tanto, como é que eu não achei a Berlitz? Eu descobri que a gente veio fazer o curso e a Berlitz foi inaugurada depois. Vocês, que ano que vocês abriram que você me falou, Márcio? 2015, novembro de 2015, a gente abriu as portas e a gente deu nossa primeira aula, foi em janeiro de 2016. Ah lá, e foi exatamente em janeiro de 2016 que a gente veio, só que eu estava fechando com uma outra escola que não já estava antes, já estava... Sim, há muitos meses antes. Faz o processo antes, né? Então já estava há muitos meses, ou seja, eles abriram depois que a gente já estava matriculado e tudo mais, e a escola nem existe mais. E era como o Márcio falou, numa classe, no primeiro dia de aula, ou até, às vezes, a Berlitz faz até com antecedência, né, Márcio? Às vezes online a prova, para saber qual é o nível que a pessoa cai, né? Não é às vezes, a gente procura fazer 100% das vezes, Andresa, porque... Para otimizar, né? A gente tem que ter um ensalamento, né? Tudo pronto, material... Para vocês terem uma ideia, em janeiro de... Até perdi a noção do tempo agora, que janeiro de que ano que era. Porque esse aqui a gente estava na pandemia. Foi janeiro do 2020, né, Renata? Foi. Em janeiro de 2020, que a gente ainda estava aberto, no dia 6, a gente começou com a gente 90 alunos. Olha, tudo no mesmo dia. Fora os que a gente já tinha... normais e que de F1 e que vinham com a gente do mês de dezembro, no dia 6 de janeiro começaram 90 alunos. Você imagina a gente ter que avaliar 90 alunos tudo no primeiro dia? Tudo num dia só. Então. Aí o que aconteceu? O Alex ficou numa classe, eu fiquei em outra, então tem tudo isso. A Berlitz faz um teste também para saber em que classe cai. E a experiência da aluna na Berlitz foi como ele falou, com uma professora particular. Ela era aluna e a professora dela, as duas em classe, customizado para a necessidade dela, que era uma menina que estava de mudança daqui uns meses para os Estados Unidos. Então, assim, ela evoluiu absurdamente, porque passava ela e a professora lá 4 horas por dia, só falando. Foi... Não, e a dinâmica era legal porque tinha uns trabalhos, né? Eles faziam uns trabalhinhos, como se tivesse uma escola mesmo. Né? Fazia jogos, fazia brincadeira, montaram... Lembra, Márcio, que ela fez até uma casa com a aluna, tinha até os móveizinhos de coisinha reciclável e tal.
Então, assim, só para o pessoal entender, quem é da área, como ele falou, é um engenheiro, é um médico, é RH, é área jurídica, tem um curso customizado com um vocabulário nessa área para aula particular. Ou a pessoa vem para aquele inglês do cotidiano numa aula em grupo, né, ô Márcio? Isso. Esses grupos aí seriam os grupos para quem vem com visto de turista, né? Legal. Porque até dando só um parênteses nessa de customização, o cara não vai ouvir um vocabulário jurídico ou um vocabulário médico no dia a dia, estando nos Estados Unidos. Sim. Ele só vai aprender isso tendo uma aula específica para isso, né? Então, com a nossa experiência, eu achei muito legal esse negócio de estuda de manhã. Então, a gente veio, aprendeu, falava, conheceu outras pessoas. De manhã estudava e à tarde, como o Márcio falou, ia para parque, ia passear, ia conhecer outras coisas. Inclusive, a gente fez 1 mês de aula. Nesse meio tempo, teve a corrida da Disney. Então, a gente correu. Chegou na segunda-feira, todos os colegas de classe queriam saber da corrida. Contamos em inglês sobre a corrida. Então, você desenrola bastante. Isso para quem é turista é muito legal. Muito bacana, muito legal. Você consegue calhar, né? Oi, Renata. Eu ia dizer que mesmo os grupos, né, apesar de não ser tão customizado, a lesson do Berlitz é sempre uma real life situation. Então, ela vai simular situações que a pessoa vai passar aqui, seja fazer um pedido num restaurante ou ir às compras. Então, mesmo sendo em grupo, vai ser dessa forma. E deixa eu aproveitar, tem algumas perguntinhas aqui. Ó, a Ju tá falando assim, a aluna não ficou cansada de ficar 4 horas com a professora? Não, porque justamente tinha isso, jogos. Dinâmica. Né? Elas montaram uma casa, que eu estava falando, elas fizeram uma casa de papelão, ela e a professora ia ensinando os ambientes da casa, o nome dos móveis, algumas coisas, montando aquela maquete, vamos chamar assim. Elas fizeram de caixinha de fósforo, de papelão, de rolinho de papel higiênico. E fizeram uma casa enorme, então era tudo jogo, tudo brincadeira, não era uma aula, sabe? E eu acho que o que eu pegou da aluna, que eu reparei bastante, que a aluna é o seguinte, como ela era criança, ainda é, né, uma adolescente agora. Uma jovem criança. Mas ela era criança, não era todo dia o mesmo tipo de aula. Ó, senta aqui, vou te ensinar gramática, não sei o quê. Então, eles têm, pelo menos eu vi isso com ela, que teve esse cuidado para que a criança que estava sozinha, com um único professor ali aprendendo, eles faziam um jeito para que ela usasse o dia a dia dela, a brincadeira, os jogos, como você mesmo falou, né? Aprende e nem percebe, Alex. Exatamente. Com a criança você tem que lidar com muita ludicidade, né? Você tem que colocar jogos, fazer coisas que eles se interessam. Exatamente. Eu não sei se foi feito com a aluna, mas eu lembro uma vez que a nossa coordenadora montou uma caixinha de uma Arca do Tesouro só com chocolate. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que criatividade. Pegou as barrinhas de Kit Kat, assim, ela quebrou as barrinhas de Kit Kat, aí ela deu o formato da Arca do Tesouro e colocou um monte de enfeitinho com Skittles, sabe aquelas bolinhas coloridinhas? E também usou M&M, enfim, outros tantos chocolates lá. Eu sei que a caixinha Arca do Tesouro das crianças de chocolate ficou super elaborada, ficou muito legal. E aí eles vão aprendendo um vocabulário, né? Muito. E é legal, uma coisa que acho que a gente acabou não comentando aqui. Para quem é turista, também tem a opção da família inteira estudar, né, Márcio? Né? Quando a gente veio também foi assim, eu numa classe, o Alex em outra, a aluna lá estudando também um pouquinho, a gente ficou 3, 4 semanas e vai a família toda para a escola. É muito legal isso. Sim, nos meses de dezembro, janeiro e de julho, a gente roda o nosso programa de família, né? A família toda vem e estuda junto, estuda no mesmo horário, nos mesmos dias. Óbvio, né? Que não estuda na mesma sala. Então a gente separa os adultos ficam numa sala e as crianças ficam com outras crianças em outra sala. E a escola fica uma delícia de janeiro de ver, super movimentada, pessoal aprendendo bastante. Legal. O programa de família nosso, ele tem sido um sucesso. Temporada atrás de temporada, né, Renata? A gente tem
aumentado cada vez mais os nossos alunos aí no programa de família. Aqui em Orlando, eu não conheço outra escola que recebe crianças como a gente, né? A gente recebe crianças a partir dos 4 anos. Nossa, E 4. sim, a partir dos 4 anos. E, bom, aí o céu daí é o limite, né? A idade para cima. Mas é a única escola que recebe crianças que eu conheço. Então, nós já vamos emendar em duas coisas que uma pessoa perguntou. Tem aulas em janeiro para criança? Então, ou seja, o Márcio já respondeu. Janeiro e julho são duas épocas que é tranquilo para quem vem matricular a criança, né, Márcio? Sim, sim. Quem vem em Dezembro, outras janeiro datas... e julho. Dezembro, janeiro e julho. Se a pessoa vier, como viemos nós, em fevereiro, março, abril, aí é professora particular, não vai ter a salinha com um colega, certo? Sim, por conta do volume, né? Não tem tanta procura em outras Não consegue épocas do montar uma ano. sala, né? Sim, não consegue montar uma sala. É época de Tá. férias, né, Andresa, do pessoal lá no Brasil, dezembro, janeiro e julho. Então aí a gente Sim. consegue montar. Uhum. Tem uma pessoa aqui falando que o irmão já está matriculado na Berlitz, vai realizar um sonho. Quem é o nome? Cadê o nome dela? Que eu perdi, que eu tô com o telefone do Alex aqui embaixo. A Miriam fala que ele vai realizar o sonho, vai estar vindo com a Berlitz. E aí você falou que o céu é o limite de idade. Aí tem a Jane, acho que é Jane o nome dela. Meu marido tem 65 anos e tem medo de ter dificuldade de aprender porque não sabe nada de inglês. Ou seja, vocês têm alunos na terceira idade também? Temos sim. Você quer contar até um pouquinho aí, Renata, dos nossos alunos? A gente tem bastante aluno de muita idade e tem bastante aluno na terceira idade, sim. Sim. A metodologia, ela prevê isso, né? E ela faz com que a pessoa fale, se force a falar, então ela funciona. Aquele ditado que cachorro velho não aprende truque novo, aqui não. E uma outra questão às vezes a pessoa fala, ai, tem problema, eu não sei nada de inglês, né? Nunca estudei inglês na vida. E a gente oferece todos os níveis. Então, tanto a idade quanto o conhecimento do idioma não é um problema, porque nós oferecemos desde o nível mais básico até o mais avançado, né? Que vai até o proficiente, né? Depois do avançado a gente ainda tem o proficiente, quanto o limite de idade também não tem problema. Legal, então a pessoa aqui que tem a Jane, que tem o marido aqui com 65 anos que está com medo, a Berlitz tem, a metodologia se aplica também ao pessoal de mais idade. Tem uma pessoa dizendo aqui... E até quem nunca teve contato com a língua, né? Acho que é isso que a Renata falou. Que seria o mais básico de tudo. Que é o mais básico, né? O que a gente chama de true beginner, né? Que nunca falou, nunca viu nada, enfim, funciona. Eu fiquei curioso com uma coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para eles. Faça. O que seria o proeficiente? É aquilo que a gente não é. Já não, é óbvio que a gente não é, isso eu sei. Não perguntei. A gente ainda não chegou lá, mas a gente vai chegar. Não, mas eu queria saber o que é aquela parte de tirar o sotaque, o que seria só para... O que seria o quê? Proficiência, Alex? O último estágio, depois do avançado. O cara é o avançado, aí tem o proeficiência, não foi isso que eu entendi ou eu entendi errado? Acho que foi a Renata que usou essa terminologia, né? Isso. 6, 9 e 10, Marcos, que ele está perguntando que depois do avançado vem o proficiency. Isso. A gente costuma chamar até desses dois níveis aí de níveis profissionais. Então, mas Alex, o que seria isso? É tirar sotaque? Só para entender, o que é o... É a polida final no diamante. Você vai tirar sotaque a gente não trabalha, mas a gente vai afinar. Ali você vai aprender phrasal verbs, coisa que você não viu, né, que você não aprendeu. Você vai reforçar alguma estrutura gramatical que você, porventura, não saiba. Não é que não saiba, não lembre e não tenha muito bem absorvido fixado, ainda. Mas né? Nesses níveis não é para estar tendo mais isso não, no 9 e no 10, tá? Ali é vocabulário mesmo, expressões idiomáticas, vocabulário específico de alguma determinada área. Certo. É mais isso, porque no nível... Box também.
Oi, Renata. TED Talks tem sido muito usado nos níveis 9 e 10. Vocês já ouviram falar dos TED Talks? São vídeos, né? E a gente coloca esses vídeos nas aulas e aí eles servem para que os alunos desenvolvam uma conversa sobre determinado tipo de assunto, né? Perfeito. Tá? Para vocês terem uma ideia, Pode falar. toda a estrutura gramatical dos nossos, do inglês, né? Ela é passada entre os níveis de 1 a 4. Do nível 5 para frente, esses níveis eles existem para que o aluno ganhe segurança, fluência e enriqueça o vocabulário dele. Porque a gramática da língua, ela é uma só, né, gente? A partir do momento que você foi apresentado para a gramática toda, não tem mais o que inventar, né? Então, ela é, de fato, mostrada para os alunos dos níveis 1 a 4, e aí para cima é ganhar segurança, ganhar fluência, enriquecer o vocabulário, expressões idiomáticas, e é isso que você faz num nível de proficiência que seria o 9 e o 10, Alex. Perfeito. Não, tá bom. A polida final. Ganhar fluência, né? Mais agilidade no falar, treinar falar coisas, a mesma coisa de maneiras diferentes. Né? Que isso, quando a gente está aqui nos Estados Unidos, né, Andres? A gente já foi apresentado para esses tipos de coisa aqui, essa né? situação. Você espera que o cara vai falar de um jeito, Ele fala de outro, totalmente diferente, a mesma agora, coisa. não foi assim que eu aprendi. Isso aí. Isso Agora, o Mar, só uma pergunta, vocês preparam para TOEFL essas coisas também, para quem precisa, para a universidade, essas coisas, ou não? Existe um preparatório, não é muito comum, Andresa, mas existe sim. Tá bom, tá bom. Tá. Eu quero dar uma interrompida na nossa linha de raciocínio rapidinho para falar que a Berlitz é parceira nossa, é a escola que a gente indica para os nossos clientes. Então, a gente pode fazer a cotação do curso, intermediar toda a documentação em contato com o pessoal lá da Berlitz. E aguardem o final da live que a gente vai anunciar presente para quem se matricular na Berlitz através aqui do que viu aqui na live. Então, aguardem, fiquem aí, porque no final a gente vai apresentar. Marte, está rolando aqui algumas perguntas. Quantos alunos por turma, mais ou menos? A gente não tem um limite por turma, a gente tem mais um limite pelo espaço físico da escola, né? Vocês conhecem a nossa escola, vocês sabem que as nossas salas elas não são muito grandes, então a gente acaba sendo limitado pela sala, pela estrutura física da escola, né? Dá uma ideia, Renata, do que a gente tem, 8, 10 alunos, Isso, enfim, varia depende um pouco da época do ano, né? Isso que eu ia falar agora, depende um pouco da época do ano também, né? 8 alunos, mas nessas épocas de verão, né, de férias de verão e de inverno, chega a 12 alunos por sala. Não é uma 12 alunos, dá para fazer quase uma aula particular, hein? Que era mais ou menos o que tinha quando a gente fez aquele curso lá, é mais ou menos isso. Fica bem bom de aprender, hein? Porque não é uma quantidade exagerada. Sim. E também é bom porque você começa a ouvir outras vozes, porque quando é só você e a professora, você se acostuma com a voz dela, né? Da professora ou do professor, enfim. Quando você tá ali com aquele... Eu, por exemplo, quando fiz, tinha venezuelanos na minha classe, tinha uma francesa, aí você tem que se acostumar com aquele sotaque, com aquele jeito diferente de falar, isso é bem legal. Isso treina o seu ouvido para as mais diversas situações, porque você nunca sabe com quem você vai falar inglês. Se você vai falar inglês com um indiano, com um alemão, com um americano, com um britânico, com um japonês, e eles todos têm sotaques diferentes, né? Então você tem que procurar habituar o seu ouvido para os mais variados sotaques. Certo. E aí a próxima pergunta eu sei responder. Aí eu já vou até tomar a liberdade. Qual é a duração do curso? A duração do curso vai depender de quem está vindo. Eu sei porque a gente cota para os nossos clientes. Então, se você falar, Andressa, eu só tenho 3 semanas de férias. É 3 semanas que eu vou ter para me dedicar. 3 semanas. Tem gente que vem e fala, eu vou ficar 6 meses, eu vou ficar 1 ano estudando inglês. 6 meses, 1 ano estudando inglês. Correto, Renata e Márcio? Sim, você pode fazer períodos curtos, né? Embora os nossos níveis, eles tenham uma duração, né? Os níveis, eles duram 12 semanas, mas, como eu falei lá no começo, né?
quem vai fazer 2, 3 níveis vai precisar de um visto de estudante, que a gente nem entrou nesse assunto ainda, né? Isso, vamos entrar nele agora, porque a gente está ainda vai, falando muito de turismo. mas precisaria, então, e quem vem de férias faz o tempo que tiver, né? Vai fazer uma semana, 2, 3, 4, enfim, o tempo que achar que pode dedicar, né, para o estudo, o tempo que consegue tirar de férias e ficar aqui em Orlando, enfim. Acho que Joia. diferenciais também é que a gente aceita alunos começando toda segunda-feira. Isso é legal. Legal. Isso é ótimo, porque a pessoa fala, eu só vou chegar no meio de janeiro. Ou seja, dá para essa pessoa começar na semana que ela está chegando aqui. Exato. Legal. Maravilha. Bom, então assim, para quem vem de férias e vem passear 2 meses, 3 meses, é o que o Márcio falou, dá para vir com o visto de turista normal, ele permite você ficar e a carga horária é menor. Repete, por favor, a carga horária, Márcio? São 15 horas por semana, de segunda a 15 horas semanais. De segunda a quinta-feira, das 9 da manhã até 12h45. Certo. Então, essa é a carga horária de quem vem com o visto de turista para passear e ajudar e aproveitar e para dar aquela ajeitadinha no inglês. Dar aquela lapidadinha. Vamos agora começar a falar de visto de estudante. O visto de estudante é um visto que permite morar aqui por um tempo durante o curso. E agora a Renata e o Márcio vão falar um pouco mais sobre isso, porque a gente não tem experiência nesse visto, nós nunca tivemos um visto. Eu tive um visto de estudante uma vez, para falar a verdade. De um mês. De um mês que eu estudei em São Francisco. Eu sou portadora de um visto de estudante. Mas nessa época aí, qualquer um podia entrar nos Estados Unidos, acho que não tinha nem fronteira. Era em 1800. Foi antes do 11 de setembro, ou seja, as coisas eram bem diferentes. Você via cavalo lá na época da busca do ouro. Você vai ver o coice, já. Então, é legal assim falar para o pessoal, é uma maneira de vir para os Estados Unidos, morar, viver um pouco, curtir a cultura, aprender e estudar. Mas aí eles vão contar um pouquinho quais são os requisitos, os ônus e bônus disso tudo. Então, vamos lá, Márcio, para começar... Para tirar um visto de estudante, a pessoa fala, quero estudar. Qual é a primeira coisa que ela tem que fazer em termos de visto? Agora vamos abrir para a Renata e para o Márcio. Para eles explicarem aí melhor. Bom, a pessoa tem que decidir quanto tempo ela quer ficar, né? Vamos supor que a pessoa resolva ficar 1 ano, ela vai precisar fazer matrícula na escola, e a escola vai, através dessa matrícula, emitir um documento chamado de I-20. Aí a pessoa vai pegar esse documento I-20, vai preencher lá um formulário no site da Embaixada Americana, vai fazer todo o processo de agendamento lá da entrevista do visto e vai solicitar o visto de estudante na Embaixada Americana de posse desse I-20, né? Tem alguns requisitos, né, para que a escola, requisitos da imigração americana, que a escola precisa cumprir para poder emitir esse I-20. E um deles a pessoa ela tem que mostrar que ela tem fundos, né, dinheiro no banco, para manter ela aqui nos Estados Unidos. Então ela tem que mostrar que ela tem, no caso do F1 é o código do visto de estudante, né? E quem é o estudante, ele tem o código F1. Quem vem acompanhando esse estudante aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a esposa, os filhos, o código do visto deles é F2. Então, para o F1, a pessoa ela tem que provar que ela tem $1.167 na conta por mês que ela vai ficar aqui estudando com a gente, tá? E para o F2, $335. Márcio, mas por que 1.167? Que número quebrado, maluco? É porque para 6 meses dá $7.000 e para 1 ano dá $14.000. Então você faz a divisão por mês, você tem esse valor. E você precisa mostrar para a pessoa da escola, para o nosso DSO, né, que é o Designated School Official. Existe uma pessoa que cuida só desse processo na escola. Ela recebe o seu
extrato bancário, ela analisa se você tem, faz a conversão lá do câmbio, analisa se você tem esse dinheiro disponível para vir estudar, e aí sim ela emite o seu I-20. Ah, mas e se eu não tiver esse dinheiro na conta? Você pode ter um sponsor, que a gente chama, um patrocinador. Seria alguém que emite um documento e se responsabiliza pelos seus gastos aqui. Um adolescente, por exemplo, uma pessoa dos seus 20, 21, 22 anos, que ainda não trabalha, mora com os pais e quer estudar, como é que faz? Como é que ele vai mostrar, né? Então, o pai e a mãe, ou os pais, eles acabam sendo o patrocinador do filho, né? E aí eles assinam um documento, a gente vai precisar do extrato bancário deles, não dá para fugir do extrato, viu, gente? E aí sim, a gente, tendo a prova de que a pessoa tem fundos, a gente emite o I-20. Tá. Ô, Márcia, a pessoa tem uma renda equivalente a esse valor, isso é interessante. Por exemplo, eu vou fazer um curso de 6 meses, eu tenho que ter $7.000 na conta, mas eu não tenho $7.000 na conta, mas eu recebo o equivalente a esses 1.000 e poucos aí, ou $2.000, vai, por mês, seja lá da minha empresa, de dividendos, enfim, não importa. Se ela tem como provar que ela recebe esse valor mensal também serve, ou tem que ser um saldo no dia da entrada ali da matrícula do visto? Tem que ser o saldo no dia da matrícula. Uhum. Tá, então é regra da imigração. Da imigração. Uhum. Tá bom. Tá? E se a pessoa então, falar, eu tô tirando um visto para 2 anos, ou não tira, é ano a ano? Quanto tempo é o visto de estudante? Renata, se você puder responder essa, que você tem a informação mais... Inglês por até 3 anos. A gente inicialmente vai emitir o I-20 dele por 1 ano, depois ele pode renovar aqui mesmo, direto na escola, sem nenhuma burocracia, a gente não cobra nada para isso, se ele quiser estudar mais tempo, tá? Mas o tempo máximo em que se pode estudar inglês com o visto F1 é 3 anos. Tá. Tá. E só esclarecer uma coisa, o que o Márcio usou como nome ali de sponsor é a mesma coisa que um fiador, né? Seria um patrocinador. Patrocinador. Uhum. 2, né, que seria o dependente. Então, quem pode ser dependente? Esposo e esposa e filhos menores de 21 anos. De 21 anos. Tá. Então, peraí, vamos parar aqui um minuto. E só extrato, estão perguntando se imposto de renda também, a gente não precisa de imposto de renda. Ou extrato do banco, ou extrato de alguma aplicação bancária, não precisa estar o dinheiro parado na conta, né? Se for alguma aplicação bancária, também atende. Que a escola emite, que o aluno precisa levar no consulado ou na embaixada, que é o I-20, que o Márcio mencionou, e a carta de aceitação. Carta de aceitação. Uhum. Só uma pergunta que agora uma dúvida minha aqui, que eu não sei se foi respondido ou não percebi. O sponsor, o fiador, no caso, sempre tem que ser uma pessoa ligada a essa pessoa, ou ele pode, não tem a ver? Ele pode ser um amigo... Pode ser sei lá, um chefe da empresa que queira fazer o seu funcionário. Pode, isso aí é possível. Tá bom. Você pode ser o meu sponsor, Alex. Eu tô louca, tô procurando um sponsor. Tá cheio de boleto aqui em casa procurando um sponsor. Nossa, deve ter gente. Então, sponsor é o pessoal mais procurado do mundo. Procura-se um sponsor para amizade verdadeira. Enfim, vamos ver aqui. Aí a Renata Gubert perguntou se pede o visto de estudante para todos os membros da família. Então, o Márcio já respondeu. Uma pessoa, vamos supor, eu venho para estudar, o meu é o F1, o Alex e a Luna vem com o visto F2, todo mundo pode estudar. E alguém me perguntou, inbox aqui, se os filhos podem ser matriculados em escola regular, escola pública. Sim, né, Márcia e Renata? É isso? Quem vem com visto de estudante, os filhos podem ir para a escola pública? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente não vai conseguir responder não, viu, Andresa? Eu acredito que isso aí é uma situação assim, eu sei que o pessoal mais de imigração, né? Mas eu não sei se pode esse negócio, Tá. Eu conheço várias pessoas que estão... E até assim, seguindo certinho, eu nunca li a lei, então assim, vale a pena
perguntar, depois para um advogado, mandar a pergunta, a gente tenta passar para alguém. Eu conheço várias pessoas que estão seguindo tudo certinho na vida, assim, para não dar nenhuma pisada na bola para ter algum visto comprometido no futuro, e que os filhos estão na escola pública. É a informação que eu tenho. Mas como a gente não é de imigração e não podemos afirmar... Depois vai dizer, foi a Andresa, o Alex, o Marco e a Renata, que por causa deles eu não tenho green card. Estão perguntando aqui, eu não sei se você vai chegar ali, como nós estamos falando desse assunto, eu acho que é legal tocar no ponto. Estão perguntando se pode trabalhar com o visto de estudante. Isso eu anotei aqui. Não pode. Não pode trabalhar. Não pode. Aqui nos Estados Unidos, você conseguir um visto de trabalho são situações especiais, né, que você consegue. Com visto de estudante, não. Não pode. Então, assim, existe muita gente aqui estudando e trabalhando, trabalha, entre aspas, por baixo do pano, vamos dizer assim, sem registro, sem nada, o que pode, é um risco, aí vai de cada um, dar um problema no futuro, é disso que a gente está falando aí, da pessoa está fazendo já uma coisinha que é fora da regra, então pode ser que dê problema ou não. Como a gente não é da imigração, não é a gente que vai falar sobre isso. Aí, aqui a gente está falando sobre curso de inglês e o que o cara vai vir como... e qual é a regra, né? Então, oficialmente não pode... Legalmente não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Aí, quem está fazendo... Me corrija se eu estiver errado. Quem faz faculdade, aí sim existe talvez um visto que a pessoa possa trabalhar dentro da universidade, ter alguma coisa nessa linha. Mas para curso de inglês, não existe. Mas mesmo assim, essas vagas são muito limitadas, né, Andresa? Não vai colocar todo mundo para trabalhar lá dentro, né? Então, nem manter trabalho aqui do Brasil home, Angélica, teoricamente não, por isso que a gente está falando. Quem tiver isso em mente, porque se você tem uma empresa no Brasil e essa empresa está... gerando fundos para você se manter aqui é uma coisa, você transferir o seu local de trabalho para cá é outra. Então, quem pensa em fazer isso, é bom consultar um advogado de imigração para não ter problema no futuro, de repente, para tirar um outro visto, porque isso já é um pouquinho mais complicado. Deixa eu ver aqui que tem mais alguma coisa. Uma pessoa falou, legalmente não, embora todo mundo trabalhe de maneira informal. Fala, Renata. Uma coisa que me ocorreu é que a gente não falou da carga horária para quem estuda com visto F1. Então é diferente, né? Um pouquinho diferente. E tem algumas regras também de faltas e provas. Isso, quais requisitos, exatamente. Pode falar, Renata, já que você levantou a bola. Tá bom. O aluno que vem com visto F1, ele tem que estudar pelo menos 18 horas por semana, né? Então, a carga horária é de 18 horas. A gente oferece 4 opções de turnos atualmente. De manhã é de 9 a 1h30, à tarde de 1h30 às 6 e à noite de 6 às 10h30. Isso de segunda a quinta. Fora isso, hoje a gente tem uma turma que faz aula às quintas e sextas, mas aí ela concentra essa carga horária toda em 2 dias só. Então, a aula é de 8 às 5 da tarde, às quintas e sextas. E aí, completa as 18 horas em 2 dias. Mas é uma turma só de avançado que a gente tem no momento com essa carga horária. A grande maioria das turmas são de segunda a quinta mesmo. 4h30 por dia, 4 dias na semana. Certo. Tá. Tem também não sei se vocês querem continuar nisso, mas tem também um limite, não pode se ficar faltando. E notas. Porque isso é reportado para a imigração, não é isso mais ou menos? É isso sim, isso sim. O status do visto F1, né? Precisa frequentar 80% das aulas e a nota, ele precisa ter mais de 75% de aproveitamento. Tá. A coisa com relação à imigração ela é tão séria que se o aluno começa a faltar, a escola vai dar avisos para o aluno e ela pode até revogar o visto de estudante do aluno. E o aluno tem tempo, prazo daí para sair do país. Tá. Eu lembro disso, por isso que eu falei, embora a gente nunca fez o visto de estudante, né, como a gente falou, a gente só foi estudar, mas eu estudava e dentro da classe tinha um pessoal que estava com visto de estudante. Então, eu via que tinha cara que falava, já faltei semana passada, não posso faltar, porque vai reportar para a imigração. Então, eu lembro de uns assuntos assim,
E também assim, da preocupação de se fazer a prova e garantir a nota, que é outra coisa que também vocês falaram. Tem que estudar e tirar a nota, não é só simplesmente, né? Sim, sim. A gente tem obrigações por conta da imigração, né, que a gente precisa Uhum. cumprir. É. Estou perguntando o contato, Andresa, para eu vou, exatamente. Se você quiser passar. O pessoal que tiver interesse em saber em cotação de curso de inglês aqui, seja com o visto F1, seja para curso de férias, seja para jovem, pode mandar o e-mail para a gente, pode chamar aqui nas redes sociais. Para quem não tem o e-mail, é contato@andresadicaindica.com.br, ou me chama aqui no Instagram também, sem problema nenhum. Uma coisa que é interessante falar, Márcio, que já tem 2 ou 3 pessoas aqui que falaram sobre jovens. Vocês têm a experiência de ter, por exemplo, um jovem de 16, 17 anos morando aqui numa casa de família, algo nessa linha, e fazendo o curso de inglês durante alguns meses? São 2 situações, eu acho. Tem o jovem que ele vem sozinho e a gente tem parceria com empresas de homestay, onde esse jovem vai ficar numa casa de família e vem para a escola, tem esse caso sim. E também a gente tem parceria com uma empresa no Brasil, que ela vem em janeiro e os jovens eles ficam eles ficam 3 semanas aqui em Orlando, mas o programa deles é de 4 semanas, porque eles começam com uma semana em Nova York. E aí depois eles vêm para cá e eles terminam com o cruzeiro da Disney. Mas esse programa deles é modular e se alguém tiver algum interesse, pergunta para a Andresa que ela faz contato com a escola e a gente... E intermedia isso também. Intermedia isso, tira essas dúvidas. É um programa muito bacana, vem muitos jovens... E eles adoram. Eles ficam em casas de aluguel aqui daí, né? Mas aí eles ficam todos juntos. Eu acompanhei um programa desse que eles fizeram aqui, estive com a pessoa responsável. Gente, é muito legal. Eles pegam uma casa dessas de aluguel, uma não, são várias, porque vem em torno de, sei lá, 100 jovens, né, Márcio? É um número absurdo. São várias. Uma casa, por exemplo, ficam 10 meninas, noutra casa, 10 meninos, separados por idade. Então, a casa que ficam meninas é só monitoras, a casa que fica meninos é só monitores. E aí, assim, é muito bacana. Aí tem, como ele falou, Nova York, Cruzeiro Disney. Para encerrar, né? Tem uma festa. Começa, acho que por Nova York, depois termina no Cruzeiro. E aí tem festa com os personagens. Lógico, gente, isso pré-pandemia e pós-pandemia, porque nesse momento nem aberta a fronteira tá. Mas assim, com a vida normal, a vida como ela é um programa assim incrível. A van pega na casa, leva todo mundo, as vans são personalizadas com o nome do grupo, então cada casa cria um nome, e aí eles personalizam a van. É um negócio surreal, assim, ai, que vontade de voltar uns 25, 30 anos. Eles são todos com a mesma camiseta, é muito bacana. O pessoal dessa empresa traz o pessoal de filmagem, eles trazem até médico, é muito legal. Médico, eu lembro que ele falou do médico. Aí tem algumas refeições já inclusas, algumas na casa, outras em restaurantes parceiros. É muito bacana. Tem um dia que é só de compra, outro dia vai para parque. Olha, de enlouquecer. Muito legal. Quem tiver interesse, entre em contato que a gente pode viabilizar isso e etc. Para mostrar mais, falar sobre mais. Sobre isso daí. Vamos ver aqui que mais. Bom, aí a gente estava falando, então, dos requisitos. A Renata falou, então, com esse visto, estudando inglês, é só 3 anos. É isso, Renata? Isso, até 3 anos. Tá, mais do que isso, se a pessoa quiser ficar como estudante, ele vai ter que fazer um outro tipo de curso, vai ter que ir para uma faculdade, algo diferenciado. Para idioma já não dá mais para estender. Isso, a imigração entende que esse é o tempo que um aluno precisaria para aprender o inglês e depois iniciar uma faculdade, por exemplo. Tá, então para quem tem interesse, assim, é possível você começar com o curso de inglês, fica 3 anos estudando inglês, depois aí tem mais um tempo de faculdade, e nessas tem pessoas que estão aqui já há muitos anos
emendando aí um curso no outro, uma faculdade, uma pós, enfim. O cara tá PhD já. Já está estudando de tudo já. Isso é bom que vai adquirindo experiência. Deixa eu ver o que mais aqui que o celular do Alex deu um probleminha. Deixa eu ver, tem gente falando que tá falando do curso se é 16 para cima. Não é 16, era a partir de 13, não era isso, Márcio? Esse curso, dos jovens que vem com o grupo? Jovens, sim, dos jovens sim, 13 para cima. Isso, acho que 13 até 17, acima de 18 já não podia mais, não era isso? Daí já começa a virar adulto, né? Verdade. Exatamente. E deixa eu ver, vocês lembram de mais alguma coisa em relação ao visto de estudante que é importante? Assim, o que é importante, eu acho, na minha opinião, frisar é que não adianta fazer a matrícula, falar, a Berlitz vai me mandar um papel, que agora eu já estou dentro dos Estados Unidos, tá tudo tranquilo, tudo sossegado. Não, aí você tem que frequentar a aula, porque eles são obrigados a reportar para a imigração suas notas e sua frequência, correto? Correto. E o fato de estar matriculado na escola, de receber o I-20, não quer dizer que a pessoa já tem o visto F1 garantido, né? Isso é uma prerrogativa da embaixada americana, né? De quem está fazendo entrevista lá para você te dar o visto. Tem muita gente que pergunta, né? A escola dá visto estudante? Na escola não dá visto estudante. Nenhuma escola, nenhuma universidade dá o visto estudante. Eles te dão o documento para que você possa ir até a embaixada pleitear o visto de estudante. Perfeitamente. Isso, exatamente. Então, assim, fazer a matrícula não garante o visto. Lembrando que nesse momento, a maioria acho que todos, né? Os consulados no Brasil estão fechados, não estão abrindo nada para nem para visto de estudante, né, Márcio? Aí no Brasil? Lá no Brasil? Isso, não. Nada. Que eu Então, saiba, assim, não. quem fizer a matrícula, eu quero ir em dezembro, já vou fazer, não sabemos, porque a fronteira não vai estar aberta. Então, você pode fazer a matrícula. Tem até uma pessoa fez essa pergunta um pouquinho antes, que ela está com medo, acho que ela vem em agosto, está com medo de não conseguir vir, das fronteiras não abrirem. Então, ela pode postergar essa matrícula, certo, Márcio? O que ela pagou, ela pode usar num curso posteriormente, correto? Não vai perder nada. Não. A gente tem que entender esse momento, né, Andresa? Não tá fácil para ninguém. Não tá fácil para ninguém. Aliás, é um momento que a gente nunca passou. Assim, muitas pessoas nunca passaram na vida. Nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Aí uma pessoa pediu para repetir, por favor, a porcentagem de presença nas aulas e das notas. Eu anotei aqui, vê se eu anotei certo. 80% de frequência e 75% da nota. Isso. Perfeito. Tem que tirar 7,5, então. Isso. Às vezes eles perguntam também sobre férias, Andressa. Mas eu tenho que estudar esse tempo todo, eu não posso tirar férias. Quando o visto de estudante por 1 ano e 20 dele é válido por 52 semanas. Conosco, 52 semanas, o aluno paga por 48. Tá? Então, 4 semanas de férias grátis no ano aí, que não tem aula, no Thanksgiving, no Spring Break, Natal e Ano Novo, que ele não paga por essas semanas porque não tem aula, tá? Legal. A imigração permite que o aluno tire férias depois de estudar por 26 semanas seguidas. Essas férias são opcionais. Então, o aluno F1 ele pode tirar férias depois de estudar por 26 semanas, se ele quiser, não é obrigatório. Tá, e aí quanto tempo é essas férias? Vamos supor, estudei 26 semanas, estou cansadona, quero tirar férias. Quanto tempo eu vou ter garantido? Ele pode tirar um termo de férias. Como o nosso termo dura 12 semanas, no nosso caso, ele pode tirar até 12 semanas de férias. Tá bom. Então ele tira 12 semanas de férias, nós estamos falando aí praticamente 3 meses. E o que acontece depois? E aí, outras 26 semanas? Aí ele tem que estudar 26 semanas de novo. Entendi. Tem gente que faz isso? 26 semanas, 12 de folga, 26 semanas, 12 de folga? Perde todo o ritmo, né? E varia muito de aluno para aluno, mas tem gente que faz. Eu imagino que deva perder o ritmo, porque você vem num ritmo ali de aprendizado bem bacana, de repente você para 3 meses de estudar, deve dar uma... Muitas vezes os alunos, quando voltam, eles precisam até de um reforço. Quem escolhe ficar 12 semanas, né? Porque em casa e falando português, enfim, perde o ritmo, né?
Tem uma pessoa aqui perguntando se pagar a matrícula e o visto não sair, devolve o dinheiro da matrícula? A matrícula é a única taxa que não é reembolsável, né? Nossa matrícula ela é de US$ 100 e aí a gente não devolve a taxa da matrícula só. O tuition, que seriam as mensalidades, né? As semanas do curso, e o material é devolvido, sim. Tá bom. Tem O que a gente também não devolve, por exemplo, é a taxa de postagem do I-20, né? Porque daí o I-20 já foi postado, né? Isso aí, inclusive, Sim. é pago para o correio, né? Não é um dinheiro que fica na escola, né? Uhum. Tá? Certo. Tem gente falando sobre tirar visto no Chile, Exatamente o que eu ia falar. A Renata até sabe um pouco mais, parece que o Chile apertou esses últimos tempos aí a concessão e até acho que a ida de brasileiro. Como é que está isso, Renata? No momento está incerto. Nós temos sim uma aluna que já chegou aqui, que tirou o visto no Chile, fez quarentena no Chile, né? Passou as 14 noites no Chile e conseguiu entrar aqui normalmente como o que a gente chama de initial, que é o status inicial do visto de estudante. Mas hoje, uma agência parceira nossa estava com uma aluna agendada para tirar o visto no Chile e o agendamento foi cancelado, eles cancelaram. Então, a gente não sabe se é ainda, está muito incerto, se é porque eles estão com receio de receber brasileiros ou se porque o volume da embaixada aumentou muito em função de pessoas de outros países estarem indo para o Chile tirar o visto. Então, a gente não é vivo. Então, e o pior é que as regras estão assim mudando todo dia. Algo que a gente falar aqui hoje em relação a isso, amanhã pode já não ser a mesma realidade, porque o Panamá também já decretou que não vai mais receber brasileiros nesse período. Então, quem estava previsto fazer quarentena no Panamá, ou para turismo, ou seja lá qual o motivo, o Panamá também já a partir, acho que de terça ou quarta-feira, já não aceita mais brasileiros. Então, assim, as coisas estão mudando muito rápido. Estão mudando um pouco, É. E eu tinha visto uma notícia até que voltou um pouco de surto no Chile, né? Então também não sei se foi isso. Eu não sei se foi isso também uma das causas, não sei. Enfim, tudo tá mudando muito rápido. Tem uma pessoa aqui perguntando como consigo o visto de estudante mesmo, que ela se perdeu nas informações. Então é assim, você vai fazer a matrícula na escola, a escola vai emitir um documento chamado I-20. Esse é um documento que prova o seu vínculo já com a escola, prova que você já contatou a escola, já pagou matrícula, já apresentou o extrato, né, Márcio? O extrato é apresentado antes, Sim. correto? Antes da gente emitir o I-20, sim. Isso, então já apresentou o extrato mostrando que você tem aí pelo menos $1.000 e poucos por mês na conta, então você vai pegar 1.067? 1.167. 1.167 Pro vezes... F1 por mês e 335 para cada dependente, o F2 por mês também. Isso, tá bom. Então, uma família aí vai ter que ter na conta aí pelo menos uma família de 4 pessoas, uns $2.000 por aí, uns 2.000 e poucos por mês na conta. E aí a Berlitz vai emitir esse I-20 e aí sim você faz um agendamento como se fosse o visto de turista, só que você vai marcar lá F1 para fazer uma entrevista no consulado da sua região. Levando os documentos que a Berlitz mandar para ele pelo correio. Isso, que é o I-20. Certo? Perfeito. Isso. Angélica, se der errado, a matrícula, a Berlitz não tem como reembolsar nem a taxa do envio do I-20. Se a pessoa já pagou alguns meses de curso, ela consegue ter esse dinheiro de volta, Márcio? Tem, ele falou. O tuition todo é devolvido e o material também. A única coisa seriam $100 da matrícula que não é devolvido. Que não é devolvido. E a taxa do correio, óbvio. Isso. É assim. Uhum. Você sabe, Alex, que tem gente que pede para a gente entregar o I-20 na mão de alguma outra, pelo menos antes da pandemia, né? Já vimos muitos casos desses. Gente que está aqui, pega o I-20 na escola e pessoalmente depois vai para o Brasil pegar o visto turista. Gente que tem parente ou conhecido aqui, passa na escola, pega o I-20 e leva. Claro, né, que com autorização, a gente não sai dando I-20 das outras pessoas para todo mundo. A gente tem um cuidado aí, precisa ter um formulário autorizando e tudo mais. Mas tem gente que faz isso.
Ah, também é, porque às vezes o cara vem passar férias aqui, começa a pensar, fala, meu, eu vou retornar mês tal para fazer um curso aí, ficar como estudante. Aí ele já Isso, volta com a documentação e dá entrada no Brasil, é isso, né? isso. Uhum. Entendi. E, Márcio, tem a forma da pessoa, talvez até a Renata que possa responder isso melhor, a pessoa que veio como turista e aí vim passar 3 meses. Nossa, agora resolvi morar. Amei Orlando, quero morar e vou estudar. Aí ela pode dar entrada no visto de turista aqui pelos Estados Unidos também, é isso? Aqui, No visto de estudante, né? exato. Ela Eu veio falei, É, como de eu falei turista. turista, desculpa. Veio com visto de turista e quer dar entrada no visto de estudante. E Isso. aqui dentro dos Estados Unidos, eles não emitem visto, né? O visto ele só é emitido no consulado ou na embaixada, mas você pode mudar o seu status. Então, você Tá, tem um status de turista e você vai solicitar uma mudança de status para estudante. Depois que tá, estiver aqui 90 dias como turista, é possível dar entrada nessa mudança de status. A mudança certo. de status, ela é peculiar porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para isso ser aprovado. Então, tem alunos em que dão entrada na mudança de status e em 6 meses ela é aprovada e tem aluno que demora mais de um ano. Né? Isso Nossa. Mas e aí, ele tem que sair do país? Aí ele tem que sair ou ele fica. Não, ele fica. status, ele fica aqui. Inclusive, ele não pode sair nem durante e nem depois. Isso eu ia comentar. País, entende-se que ele mudou de ideia, que ele não quer mais mudar de status, porque ele saiu, né? Então, enquanto essa mudança de status está pendente, ele tem que ir renovando a permanência dele como turista. Então, normalmente, junto com a mudança de status, ele já solicita o que a gente chama de uma extensão da permanência de turista. Então, se isso demora um ano, ele tem que fazer 2, 3 extensões do status de turista para que ele não fique sem status até o status de estudante ser aprovado. Né? Então, E aí não pode estudar nesse meio tempo. não, só pode estudar as 12 semanas, que é o tempo que se pode estudar como visto de turista. Mas Tá. tá? Então ele fica aqui mesmo com o status de turista, esperando a aprovação do status de estudante. Mas uma coisa muito importante do aluno saber é que depois que essa mudança de status for aprovada, ele também não vai poder sair daqui. Porque se ele sair, ele vai ter que ir no consulado ou na embaixada solicitar um visto. Quando ele solicita a mudança de status aqui, ele não tem um visto no passaporte. Ele tem uma autorização para ficar aqui como estudante, frequentar a escola, manter o status dele de F1, né? Mas a partir do momento que ele sai, essa autorização, essa alteração de status, ela já não é mais válida. Tá. Então, existe muita gente aqui nos Estados Unidos que acaba vindo como turista, dá entrada aí nessa mudança de status que a Renata falou, e depois não pode sair. Então, se você tiver uma emergência no Brasil... Não pode. Se Acontecer você alguma coisa com familiar, quer ir lá, não pode. você quer tirar férias no Brasil, não pode. Aí você tem que ficar aqui mesmo, e se for, você até pode ir para o Brasil, só que aí tem que começar o processo do zero e tirar um visto, né, Renata? E aí... Você tem experiência se isso é mais difícil, igual, mais fácil? O fato da pessoa ter vindo e ter mudado de status aqui pode dificultar um novo visto lá? Isso varia muito, é muito de caso a caso. Depende, assim, Tá. a pessoa já estava aqui estudando inglês, né, da condição financeira dela, dos vínculos que ela tem com o Brasil, né, se ela consegue demonstrar que depois que o curso acabar, ela tem intenção de voltar. Então, isso varia muito de aluno para aluno. Entendi. E a Angélica está perguntando, com o de estudante eu posso sair e voltar? Com o visto, sim. Com esse ajuste de status que a Renata falou, não. Se você veio como turista e resolveu virar estudante aqui, você não pode ficar saindo e entrando. Se você veio com visto de turista, sim. Você pode, por exemplo, passar veio com visto de estudante. Você veio com visto de estudante, tudo certinho, tirado pelo Brasil. Você pode vir para cá e passar férias no Brasil sem problema, certo? Isso. Gente, mas não é a qualquer momento que o visto estudante pode ir. Eu quero ir para o Brasil e sai. Não, tem que ser dentro do período aí das férias que ela falou anteriormente, né? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente.
Gente, nós completamos aqui 1 hora, até um pouquinho mais da nossa live. Eu acho que foi, pelo menos, esclarecedor, eu acho. Produtivo, deu para tirar bastante dúvida. Teve gente que perguntou o custo, Andresa. Nós não o falamos. custo, eu sabia, até escrevi aqui, ó, valor, e risquei, já ia esquecer de falar disso. Dá uma ideia para o pessoal aí, o valor mensal, semanal, enfim, só para o pessoal ter uma noção. Os nossos programas, eles são por semana, né? Então, eles começam em $90 por semana, e aí vai depender um pouco se vai estudar de manhã, à tarde ou à noite, depende da quantidade de semanas que compra, né? Se compra um período pequeno, se compra um período grande, enfim. Mas começam, para o visto de estudante, $90 por semana. Para o visto de turista, são $200 por semana para adulto, e 165 para criança dentro do programa de família. Se a criança vier estudar sozinha, $200 para a criança também. Só que se ela vier estudar sozinha, o pai e a mãe precisam entender que eles têm que vir trazer a criança na escola e buscar, né? Que era o que a gente fazia com a aluna. Não tem van, não tem período. E até uma pessoa falou, se a criança fizer 6 meses de inglês aí, conta como carga horária da escola no Brasil? Não conta. Não conta. É uma coisa completamente independente. E isso que ela está falando é como se a criança viesse fazer parte do high school aqui, que seria, né, o ensino médio. Aí é outra coisa diferente que não tem nada a ver com a Berlitz. Isso, aí é totalmente diferente, isso. Tá bom. Bom, gente, tem algumas pessoas entrando, acho que entraram depois, estão até fazendo algumas perguntas. A partir de quantos anos se permite trabalhar? 4 anos de idade. Isso, 4 anos de idade. A gente falou várias dessas coisas aí. A live vai ficar gravada. Vai ficar salva, ela demora uns minutinhos aí para subir, mas eu já vou subir já. E eu fiquei de falar sobre... O brinde. O brinde, exatamente. Então, assim, a gente consegue cotar o curso, intermediar, fazer tudo como eu falei, com a Berlitz, vocês não precisam nem ter esse trabalho. Inclusive, a gente ajuda com locação de casa, ou hotel. Quem normalmente vem para ficar muitas semanas ou até meses, a gente tem como ajudar com a hospedagem, né? Quem também quiser ingresso, carro, enfim. Vir estudar tem todo esse pacote, não é só a escola. Essa estrutura, né? Você vem, precisa de uma estrutura vai ter alguma coisa. Então, a gente pode ajudar também. E se você resolver fechar diretamente com a Berlitz, você também pode. Só que você que viu a live, assistiu a live, você menciona ou pra gente, ou pra Berlitz, que você assistiu a live, que você viu aqui e tal, e vai ganhar um gift card da Disney. E pode usar no parque, em Disney Springs, na loja, no hotel, restaurante. Então, assim, dá pra... Já, tipo assim, ao primeiro dia de aula, já vamos sair para comemorar e já vamos pro restaurante, vai usar um gift card da Disney, tá? Então, avisem, vocês têm que avisar, via live lá na Andresa de Que Indica, com quem eu falo sobre o gift card. Se for o caso, nós vamos pessoalmente entregar o gift card, fazer até foto, assim, ó, a Berlitz coloca lá até nas redes sociais. Então, quem tiver interesse em cotação de curso de inglês, ou para jovens, ou para idosos, ou para criança, acompanhada em família, com visto de turista ou de estudante, não importa, a gente pode intermediar, então pode chamar a gente aqui no Instagram, ou pelo nosso e-mail, contato@andresadiquindica.com.br, ou direto lá com a equipe da Berlitz. Só não esquece de falar para ganhar o gift card. berlitzorlando.com. E sigam aí na rede social, Berlitz Orlando _, não é isso? Underline, isso. Essa Berlitz semana Orlando, eu descobri, vocês estão dando aula de japonês, é isso, Márcio? Aula de japonês. 51 idiomas, né? E aqui em Orlando a gente está dando aula de japonês. Vocês têm de coreano também? Porque se eu contar para a aluna, ela vai querer ir direto lá, por causa do BTS. Coreano nós temos no Brasil, e por incrível que pareça, está uma procura tão grande que a gente tem até grupo de coreano. E é online, a aluna pode fazer. Viu? Olha lá, é por causa do K-pop. É isso mesmo. Tá uma procura maluca pro coreano. É isso aí, é por causa do K-pop. A Luna é uma que já fala, acho que eu vou aprender coreano. Eu falei, Luna, pelo amor de Deus, filha. Gente, eu quero... Com certeza, idioma nunca é demais. Para aprender, ela pode escolher o que ela quiser. For para aprendizado, vai que vai. Gente, eu quero agradecer muito aí a disponibilidade e participação do Márcio e da Renata
para esclarecer aí essas dúvidas. Só não vamos nos comprometer aqui em responder dúvidas imigratórias, então que essas são um pouquinho, né, capciosas. O que for de visto de estudante, tudo bem, né? Isso, mas essas regrinhas é bom a gente sempre conversar com o advogado para não ter problema no futuro. Muito obrigada a vocês dois. Obrigada a todo mundo que assistiu. Semana que vem a nossa live vai ser sobre sistema financeiro e crédito. É completamente diferente aqui nos Estados Unidos. Aqui é outra coisa. Outro universo. Esquece o que você conhece no Brasil Não, de nome limpo. Na verdade, no Brasil não existe. Pronto, vou falar isso. Esquece o que você conhece de nome limpo aí e vocês vão assistir a live da próxima semana. Márcio, Renata, muito obrigada. Boa semana para vocês. Agradeço muito aí a participação. Obrigado para vocês, Márcio e Renata. Obrigado vocês por terem convidado a gente. Imagina. Obrigado, pessoal, por ter participado. Obrigada aí. Mais uma vez também, obrigada pela parceria, a escola que a gente recomenda aqui em Orlando. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, gente. Tchau, Até. tchau. Tchau. Boa noite, boa semana. Boa noite. Tchau.